lendo o versículo de número 28. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, o versículo de número 28, que assim nos diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Repita comigo: confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, já há alguns dias nós estamos tratando de alguns assuntos. Nós aqui falamos sobre a paz, falamos sobre a alegria, falamos sobre o amor, e hoje nós vamos falar sobre a fé. A fé, porém, o assunto será a fé em ação, a fé demonstrada, a fé que produz fruto, a fé que é colocada em prática. Tiago, na sua epístola, ele disse que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E o assunto que nós vamos tratar hoje é a respeito da fé viva, aquela fé que produz obras, aquela fé que é demonstrada, aquela fé que é vivida, aquela fé que vem do trono da graça do seu Deus e produz uma transformação do crente e não deixa o crente ficar apático, no conformismo, no mesmismo. Não, é a fé. O texto que nós lemos aqui, e nós repetimos a palavra, diz aqui, palavras do rei Nabucodonosor, falando a respeito daqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei diz: olha, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Confiar, a palavra confiar vem com fé. Eles creram, eles acreditaram, eles depositaram confiança no Senhor nosso Deus. E porque eles fizeram isso, a Bíblia diz que o próprio rei, ele agora está glorificando o nome santo do Senhor nosso Deus. A fé em ação, a fé que produz obras. Se nós perguntássemos aqui, quantos aqui têm fé? Com certeza todas as mãos estariam levantadas. Todos que estamos, com certeza temos fé. E o que é fé? Eu tenho dito que a melhor e a mais precisa definição de fé está na própria Bíblia Sagrada. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É a melhor definição, porque é a definição da Bíblia Sagrada. Fé é crer, fé é confiar, fé é acreditar, mas fé é também agir. Fé é ter ação. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus. Se estamos aqui esta noite, é porque nós agradamos a Deus, porque nós temos fé, nós temos confiança, nós acreditamos no Senhor nosso Deus. Não importa qual seja o tamanho da sua fé, não importa qual seja o tamanho da nossa fé.
Jesus disse que se for o tamanho do grão de mostarda, nós vamos fazer montes se mover. Se nós tivermos fé o suficiente, Jesus disse que nós vamos fazer obras maiores do que Ele fez. Porque Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui e vão produzir obras maiores do que esta. Mas tudo depende da nossa fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus. Mas eu citei aqui, eu gostaria de ler juntamente com os irmãos, na Epístola de Tiago, no capítulo de número 2, no versículo de número 17. Tiago, escrevendo a sua epístola, a sua carta, Tiago nos diz, Tiago capítulo 2, versículo 17: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. No versículo 18, ele diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé sem obras, ela é morta em si mesma. Mostra-me a tua fé, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Eu fiquei meditando sobre esta ação da fé, a demonstração da nossa fé, porque quem tem fé age. Quem tem fé age. Quem tem fé demonstra aquilo que crê, demonstra aquilo que acredita. Não importa a situação, não importa a condição. Pedro, na sua epístola, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, se não me falha a memória, o versículo de número 7, Pedro diz que a prova da nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Quando a nossa fé é provada, ele diz que essa prova é mais preciosa do que ouro. Meu querido irmão, minha irmã, não importa a situação, às vezes nós temos que demonstrar a nossa fé, a nossa crença, diante de uma circunstância bastante difícil. É neste momento que nós colocamos a nossa fé em ação. É neste momento que nós demonstramos em quem nós cremos, em quem nós acreditamos, em quem nós estamos depositando a nossa confiança. O texto que nós lemos de Daniel, capítulo número 3, é um texto bem conhecido de todos nós. Mas eu fiquei meditando em meu coração, meus amados. A fé em ação. A fé que produz obras. A fé que é demonstrada através da nossa ação, do nosso agir, do nosso falar, das nossas atitudes. E quantas das vezes as pessoas estão olhando a nossa vida, olhando o nosso falar, olhando a nossa conduta e ali medindo, verificando, aferindo a nossa fé. Ver se realmente nós temos fé, se realmente nós cremos e demonstramos a nossa crença, a nossa confiança no Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que até o diabo creu. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que até o diabo creu. Mas a nossa crença é diferente. Nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor nosso Deus. O texto que nós temos é um texto bem conhecido de Daniel, capítulo 3. A Bíblia diz que entre os muitos jovens que foram levados cativos de Israel ali para a Babilônia, entre eles tinham ali 4 jovens. Um deles era Daniel, outro era Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra do seu Deus diz que eles foram para lá, e não eram jovens quaisquer, eram jovens que tinham qualidades, eram jovens formosos, jovens inteligentes, jovens cultos, que foram levados para morar no palácio do rei, e ali eles
aprender a cultura dos caldeus, para que eles pudessem ficar no palácio do rei. Tinha uma condição especial. Mas a Bíblia Sagrada diz que esses jovens, esses 3 jovens, juntamente com Daniel, na realidade os 4 jovens, a Bíblia diz que eles propuseram no coração não se contaminar com o manjar do rei. E eu achei interessante, meus amados, isso me chamou a atenção quando eu li novamente esse texto. A Bíblia diz no capítulo de número 3, no versículo de número 12, que aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ocupavam posição de destaque no reino. Ali no reinado de Nabucodonosor, eles ocupavam ali uma posição de destaque. No capítulo número 3, o versículo número 12, quando ali os assessores do rei foram falar a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram que aqueles homens, eles foram constituídos, versículo 12 diz: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Eles tinham ali uma posição de destaque. Eles estavam sendo constituídos sobre os negócios. Eles tinham uma posição de destaque no reinado de Nabucodonosor. Naquela cidade na Babilônia, eles não eram qualquer não. Eles tinham posição de destaque. Mas mesmo em posição de destaque, eles propuseram no coração não se contaminar com o manjar do rei. Eles estavam ali entre as pessoas da elite, mas o seu coração, o coração deles, não se contaminou com o manjar do rei. O texto nos diz aqui, no versículo de número 12, que quando eles foram ali denunciados para o rei, a queixa foi: olha, esses 3 judeus que o Senhor colocou aí sobre os negócios da província, o Senhor deu aí até uma posição para eles, eles estão ocupando um cargo aí, se pudéssemos dizer numa linguagem de hoje, eles estão ocupando um cargo aí no seu governo, na sua administração. Só que tem uma coisa, rei, eles não estão servindo os teus deuses, não. Eles não estão adorando a estátua que o Senhor levantou, não. Irmãos, eles eram jovens. Quando saíram das suas casas e foram levados como cativos, a Bíblia diz que eles eram mancebos. Eles eram jovens. Foram levados para viver numa cidade diferente, numa cultura diferente, longe dos familiares, longe dos parentes, longe ali dos sacerdotes, longe dos irmãos ali da igreja, se pudéssemos dizer, se fosse nos dias de hoje. Mas mesmo longe da família, longe dos pais, longe dos sacerdotes, longe da igreja, eles não contaminaram com o manjar do rei. Eles propuseram no coração, não serviriam a outros deuses, não se prostrariam diante de outros deuses, não se prostrariam diante da estátua de Nabucodonosor. Embora eles tivessem posição de destaque, eles continuaram sendo fiéis ao Senhor nosso Deus. E eu fiquei meditando, meus amados, nos dias de hoje, no mundo no mundo no qual nós vivemos hoje, alguns dos irmãos, quando estão ali, numa condição humilde, numa condição simples, são tão fiéis ao seu Deus, mas quando começa a galgar, principalmente postos na sociedade, começa a galgar ali uma condição financeira diferenciada, escute, que vem da parte de Deus. A bênção na minha vida, a bênção na tua vida, vem da parte do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam constituídos sobre os negócios da província da Babilônia. Eles tinham uma posição diferenciada, mas não se contaminaram com o manjar do rei. Não serviram a outros deuses, não se prostraram diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Mas tem alguns crentes, irmãos, que quando Deus começa a abençoar, a primeira coisa que acontece é o que está acontecendo hoje. Está vendo o banco vazio? Não vem mais para a igreja. Não vem adorar o Deus que o abençoa.
E o pior, começa a se contaminar com os manjares do mundo. A Bíblia diz que esses 3 jovens foram denunciados porque eles não serviram aos deuses do rei Nabucodonosor. Não serviram ao rei, não serviram aos deuses do rei. E eu fiquei pensando, irmãos, quantos crentes hoje já estão servindo aos deuses do rei? Tem crentes servindo aos deuses do rei. Tem. Estão se prostrando diante da estátua de ouro do rei. Por quê? É porque é a estátua do rei, é a autoridade, é o rei. Foi o rei que me deu o cargo, foi o rei que me deu a posição, foi o rei que me deu o dinheiro. Não, meu querido irmão, quem te deu o cargo, quem te deu o dinheiro, quem te deu a vida, foi o rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Senhor nosso Deus. A outro Deus não servirá, não se prostrará diante de outro Deus. Esses 3 jovens, embora jovens, distantes da família, distantes dos seus, estavam vivendo em um local onde ali havia muita promiscuidade, havia ali uma idolatria muito grande. E embora fossem jovens, eles não se contaminaram. Embora jovens, não se prostraram diante de outros deuses. Embora jovens, não serviram a outros deuses. E eu fiquei pensando em meu coração, irmãos, quantos hoje já estão se prostrando diante de posição? Quantos estão se prostrando diante de outros deuses por causa do fio metal? Meus amados, a trombeta vai soar. E tudo isso vai ficar aqui. Vai, o dinheiro fica aqui, o patrimônio fica aqui, a posição social fica aqui, tudo vai ficar aqui. Para o outro lado, nós só vamos levar a nossa salvação e as obras que aqui nós realizarmos. Alguns estão trocando, e vou dizer, na unção do Espírito Santo, na autoridade do Espírito Santo de Deus, estão trocando a adoração a Deus para adorar a estátua do rei. Estão. A pergunta que eu faço: aonde estão os nossos irmãos? Será que estão todos trabalhando hoje? Será que todos os nossos irmãos estão trabalhando hoje? Os demais que estão trabalhando, será que estão todos estudando? Sabe o que é isso, irmão? Adorando a outros deuses, se prostrando diante de outros deuses. E isso, meus amados, entristece o Espírito Santo de Deus, entristece ao Senhor nosso Deus. Mas eu louvo a Deus pela sua presença aqui esta noite. Louvo a Deus que nós estamos aqui, viemos adorar o Rei dos Reis, Senhor dos senhores, ao único e verdadeiro Deus, aquele que merece a honra, a glória e a adoração. Aqueles 3 jovens, mesmo naquela condição, eles não serviram a outros deuses, não se prostraram diante de outros deuses. Não, eles estavam ali em posição de destaque, e havia uma ordem, havia uma lei. A lei do rei era: olha, quem não se prostrar diante da estátua vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. A ordem, a lei era: quem não obedecesse a ordem do rei, quem não se prostrasse diante da estátua de ouro do rei, ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. E eu fiquei imaginando, quando eu li novamente esse texto hoje, eu fiquei imaginando que a Bíblia diz que o rei mandou soar os instrumentos foram trocados, os instrumentos tocaram.
de propósito, parafraseando, foi de propósito que vocês não se prostraram diante da minha estátua. Olha, o rei disse: eu vou mandar tocar novamente todos os instrumentos, e vocês têm que se prostrar. E ai de vocês se não se prostrarem. Eu quero ver quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos. Meu querido irmão, minha irmã, a minha vida, a tua vida não está na mão de homem, não. A minha vida, a tua vida está na mão do Deus poderoso. Deus não deixa ninguém tocar em mim e você não, porque nós estamos protegidos debaixo da mão poderosa do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que me chama a atenção nesse texto, meus amados, é a confiança desses três jovens. A confiança desses três jovens. A demonstração da fé desses três jovens. Eles estavam diante dos capitães, estavam diante das autoridades, estavam diante da autoridade maior que era o rei. O rei estava fazendo uma ameaça para eles e eles respondem. E eu fiquei pensando, irmão Rogério, da ousadia daqueles três jovens. Olha, rei, o senhor não precisa nem mandar tocar. Não precisa nem mandar tocar, porque nós não vamos nos prostrar. Saiba o Senhor que nós não vamos nos prostrar, porque o Deus que nós servimos, Ele vai nos livrar da fornalha e Ele vai livrar das tuas mãos também, ó rei. É confiança, é fé, é crença, acreditar e demonstrar a sua fé, demonstrar a sua confiança. Não fizeram tal qual Pedro, não, né? Quando prenderam Jesus e Pedro estava ali, foi se aquecer na fogueira, chegou uma criada. Você também é um deles? Pedro: não, não sou não. Você é um deles? Se não sou, não, nem conheço. Andou com Jesus, recebeu os milagres de Jesus, recebeu o perdão de Jesus, recebeu as bênçãos de Jesus, recebeu o poder de Jesus, e naquele momento negou Jesus. E eu fiquei pensando, irmãos, quantos crentes não fazem tal qual Pedro hoje? Quantos crentes não estão fazendo tal qual Pedro agora, neste momento? Receberam de Jesus a vida, receberam de Jesus saúde, receberam de Jesus o perdão dos pecados, o batismo do Espírito Santo, receberam a prosperidade, receberam tantas bênçãos, mas estão agora adorando a outros deuses, estão se prostrando diante de outros deuses, pior mais, estão servindo a outros deuses, estão se servindo. Sabe o que quer dizer servir? Estão trabalhando para os outros deuses. Mas aqueles três jovens, eles tinham a confiança em Deus, tinham a fé no Senhor Deus, e demonstraram a confiança naquele momento. É no momento ali de agulha, é no momento em que a fé é colocada em prova. Pedro diz que quando a nossa fé é colocada em prova, ela é mais preciosa do que o ouro, mais preciosa do que o ouro. Naquele momento eles não apresentaram desculpa, não. E eu fico pensando, irmãos, quantos vão apresentar desculpa, né? Mas, irmão, o senhor não veio. Irmão, o senhor não veio no evangelismo. Irmão, o senhor não veio na oração. Irmã, a senhora não veio no ciclo de oração. Irmã, a senhora não veio no ensaio. Apresenta desculpa. Apresenta desculpa. Mas para Deus não tem desculpa. Aqueles três jovens não apresentaram desculpa. Eles disseram: nós cremos num Deus que é poderoso. O Deus que nós cremos, Ele vai nos livrar da fornalha e vai nos livrar da tua mão também, ó rei. Vai nos livrar da tua mão também, ó rei. A ousadia, a confiança, a demonstração de fé daqueles três jovens foi tão grande que o rei ficou irritado. O rei se irritou. O rei disse: aquece a fornalha. Aquece a fornalha mais 7 vezes. Aquece isso aí e amarra esses reis e joga lá na fornalha. Eu quero ver quem é o Deus deles para livrá-los agora. O que é que nós iríamos fazer neste momento? Será que nós íamos falar: não, rei,
me prostro, rei. Eu só um joelhinho só, rei. Pode amarrar, pode amarrar, não tem problema não, pode jogar. O Deus que eu creio é o Deus que livra, o Deus que eu creio é o Deus que trabalha, o Deus que eu creio é o Deus que tem poder, o Deus que eu creio ele é maior, o Deus que eu creio ele é maior, ele é mais poderoso, ele batalha, ele peleja, ele nunca jamais experimentou uma derrota. Aleluia. Todos nós conhecemos o texto, né, irmãos? A Bíblia diz que eles foram amarrados com as suas roupas, foram amarrados com o chapéu, foram amarrados com tudo. A Bíblia diz que lançaram os três da fornalha, e a fornalha estava tão quente que os homens que lançaram os três da fornalha morreram, foram consumidos pelo calor da fornalha. Mas o rei olha, e quando ele olha, ele chama os seus assistentes, ele chama os seus assessores e diz: escuta, nós não lançamos três na fornalha, não lançamos três na fornalha, mas eu estou vendo quatro, e eles estão passeando, eles estão andando na fornalha, eles não foram consumidos pela fornalha não, eles estão lá passeando, e tem um quarto junto com eles, e o semblante do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Deus é poderoso, Deus é maior, Deus está conosco. E não te desampararei, foi a promessa do Senhor. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia, glória a Deus. Eu fiquei pensando, o Senhor Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam, quem sabe, lá no escritório, trabalhando na administração da Babilônia. Eles estavam ali em um local de destaque da província da Babilônia. Quem sabe quando estavam trabalhando lá no departamento, né? Deus era com eles. Mas quando foram lançados na fornalha, Deus também não abandonou, não. Deus trabalhou por eles. Deus enviou o seu anjo, e o rei ficou abismado. Ele ficou assustado, ficou perplexo. Escuta, nós não lançamos três, e tem quatro, mas eles não morreram não, eles estão passeando, eles não estão se lamentando, não estão pedindo por socorro, não, eles estão passeando. Coisa boa é andar com o quarto homem da fornalha, coisa boa é andar com o quarto homem da fornalha, coisa boa é quando o quarto homem da fornalha está conosco. Ah, não tem sofrimento, não tem dor, não tem chama, não queima não dói não. Quando o homem da fornalha está conosco, nós estamos passeando, adorando, glorificando. O quarto homem da fornalha está presente com aquele que confia no Senhor. O texto diz, amados, que o rei disse: olha, manda chamar os três aí. E o texto diz que ele chamou: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, vem para fora, vem para fora. Quando eles saíram, irmãos, a Bíblia diz que não se queimou nem a roupa, não queimou o chapéu. A Bíblia diz que só queimou a corda porque era do rei, porque se a corda fosse dele, nem a corda tinha queimado. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha, nem cheiro de fumaça tem. Aquele que está protegido pela mão do seu Deus, o maligno não me toca. Pode te lançar na fornalha de fogo ardente, mas o seu Deus trabalha por ti. Ele está presente contigo, ele não te abandona não. Nem cheiro tinha de fumaça neles. E agora o rei diz assim: olha, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena crer no Senhor Deus, vale a pena ter a confiança no Senhor nosso Deus. Mas quando a tua fé for colocada em prova, demonstre a tua fé no Senhor Deus, demonstre a tua confiança no Senhor Deus. Como fizeram aqueles três jovens, disseram: olha, rei, sobre esse negócio não nem precisamos de responder, viu, rei? Porque o Deus que
nós servimos, Ele vai nos livrar da fornalha e vai nos livrar da tua mão também. E eu achei interessante, amados, que Deus agiu exatamente como eles haviam dito. Deus honrou a fé daqueles 3 jovens. Tem uma frase que eu gosto muito, diz que Deus honra a nossa fé, porque a nossa fé honra ao nosso Deus. Deus trabalha por mim e por você. Deus trabalha por aqueles que nele confiam. O texto sagrado diz que o rei mandou chamar os 3, e o versículo de número 30 diz que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Agora eles ocuparam um cargo mais elevado ainda. Eles prosperaram. Mas por quê? Porque confiaram no Senhor nosso Deus, porque creram no Senhor Deus, porque demonstraram a sua confiança no Senhor nosso Deus. Confiaram. O rei disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, que creram nele. Vale a pena, meu irmão, vale a pena, minha irmã, vale a pena, companheiro, confiar no Senhor. Não é para crer nos homens, não é para crer nos homens, não é para confiar no homem, mas confiar no Senhor nosso Deus. Que Deus continue nos abençoando, que através da nossa vida o nome do seu Deus seja glorificado. E se porventura entrou alguém aqui nesta noite que a sua fé está sendo colocada em prova, meu querido irmão, minha irmã, olha, não vacile, não fica titubeando, não. Demonstre a sua fé, a sua confiança no Senhor nosso Deus, porque a minha Bíblia diz que Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se precisar te lançar na fornalha, saiba, o 4º homem vai estar contigo. O fogo não vai te consumir, não. E mais, o seu Deus vai prosperar os seus caminhos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. Nós vamos